Meus irmãos, graça e paz. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo de número 9. Romanos 12, versículo de número 9. Nessa manhã eu gostaria de falar sobre as negativas do amor. E por que isso, amor? Porque criou-se uma ideia de amor apenas como ações positivas em relação ao próximo. Amor, no contexto popular, é um passaporte para apenas promover o bem com ações positivas e nunca com ações restritivas. Então, o amor e em nome do amor, pode-se até mesmo, no contexto atual, desconsiderar aquele que em sua natureza é o amor e a sua real manifestação do amor, que é a pessoa de Deus, principalmente através da encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Pregando na primeira carta de João, Agostinho, falando sobre a raiz do amor cristão como determinante para o comportamento cristão, disse o seguinte: um pai disciplina o filho enquanto o sequestrador o afaga. Caso haja a escolha entre a disciplina e o afago, quem não escolheria os afagos e evitaria as palmadas da disciplina? Entretanto, quando consideras as pessoas que os oferecem, tu percebes que é amor que disciplina e a impiedade que afaga. As ações humanas só podem ser compreendidas por sua raiz no amor. Todos os tipos de ações podem parecer boas sem que procedam da raiz do amor. Lembra-te, espinhos também têm flores. Algumas ações parecem realmente selvagens, mas são feitas para o bem da disciplina, motivada pelo amor. O verdadeiro amor, segundo a explicação de Agostinho, tem um aspecto positivo, que nos compele a fazer alguma coisa pelo bem do próximo, mas também tem o seu lado negativo, que nos ordena a não fazer algo justamente pelo bem também do próximo. Então, o amor nos proíbe de agir de algumas formas, porque isso afeta o objeto do nosso amor maior, que é a pessoa de Deus, a nós mesmos e o próximo. Eu gostaria então que você fosse para a carta de Romanos, capítulo 12, o versículo 9, em que Paulo diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aqui, na verdade, queridos, do capítulo 12, versículos 9 até o versículo 13, nós temos uma coleção de injunções éticas. Eu vou ficar apenas no versículo 9 hoje. Em outras oportunidades, iremos caminhar pelos outros versículos. O que nós temos aqui são 10 particípios que têm peso de exortações, que vão desde o amor vivenciado pelos cristãos em um contexto de igreja, até a hospitalidade para com aqueles que são estranhos. Então, aqui nós temos aquilo que é conhecido por muitos como mandamentos recíprocos, ou seja, aquilo que cada cristão tem a obrigação de manifestar em prol do bom funcionamento, principalmente da igreja. Aqui o que nós temos é justamente aquilo que Paulo nos mostra a partir do versículo 12, que são os deveres e obrigações que nós como cristãos devemos observar, tendo por primazia justamente o amor. Então temos que entender que até essa parte da carta, até o capítulo 12, até o final do capítulo 11, Paulo está dando ênfase ao amor de Deus. Quando nós pegamos o capítulo 5, por exemplo, você vai ver que ele vai nos falar no versículo 8 do capítulo 5, que esse amor de Deus é demonstrado na cruz de Cristo. No versículo 5 do capítulo 5 também de Romanos, ele vai dizer que por causa do amor revelado de Cristo, Deus derrama o seu amor no coração dos crentes. E no capítulo 8, Paulo vai nos dizer que de forma obstinada, Deus decidiu, por causa do amor, não nos abandonar em nossos pecados. Então aqui a partir do capítulo 12, principalmente do versículo 9, Paulo enfatiza o amor de Deus como essência do viver cristão. E ele faz isso através de firmes exortações a que deixemos que o amor domine e ao mesmo tempo que o amor molde todos os nossos relacionamentos.
Dessa forma, Paulo instrui como que o amor recíproco deve se manifestar. E eu quero, nesta manhã, lhe mostrar, apenas no versículo 9, que é a introdução de Paulo ao assunto da dinâmica do amor vivenciado entre os cristãos. Eu quero lhe mostrar como que esse amor se manifesta através de duas negativas. Na parte A do versículo, o amor seja sem hipocrisia, Paulo nos mostra que o amor recíproco não é uma manifestação teatral. Paulo começa essa sessão dizendo aos cristãos que o amor cristão não é simplesmente uma sessão de teatro. O amor sem hipocrisia, literalmente, é o amor que não deve ser vivenciado como atores em um palco, em uma apresentação. Essa expressão hipocrisia era usada no contexto de Paulo justamente para descrever atores que participavam do teatro grego. Então, os atores de teatro, os hipócritas, como eram chamados, eles usavam máscaras quando estavam no palco, justamente para evidenciar para quem estava assistindo que aquilo ali era simplesmente uma apresentação. Então, dessa forma, o oposto à hipocrisia, que Paulo vai dizer aqui, sem hipocrisia, é justamente a ideia de se manifestar um amor sem engano, sem máscaras, sem fingimento. E atente que Paulo aqui está escrevendo justamente para crentes, para a igreja. Então Paulo diz que a igreja não é um palco em que os crentes usam máscaras, vivendo o amor apenas como uma mera apresentação teatral. Pelo contrário, ele vai dizer que na igreja o amor é vivenciado de verdade e por homens e mulheres que revelam quem de fato eles são. O amor mascarado é odioso. O amor mascarado é uma contradição daquilo que é o verdadeiro amor. O amor cristão não se utiliza de máscaras de engano na hora de amar uns aos outros. Então Paulo evidencia aquilo que constantemente, infelizmente, acontece dentro da igreja. O falso amor é muitas vezes vivido como se fosse o verdadeiro amor. E, meus irmãos, existe aqui o perigo de que, em certos casos, aquilo que parece ser amor é, na verdade, algo bem diferente do amor. E Paulo aqui exemplifica dizendo que é apenas uma representação teatral do que é o amor. Além disso, existe aqui uma advertência implícita contra o fingimento do amor. Parece ser, mas não é. É basicamente quando nós olhamos para o Evangelho e vemos Judas se dirigindo até Jesus, dando um beijo de afeto, quando na verdade era um sinal da sua traição. E perceba como que essa ideia de amor fingido, como que isso nos fere. Eu não sei se você já assistiu algum filme ou já leu algum livro em que, de repente, um amigo trai o outro. Nós ficamos indignados, mesmo sendo uma representação, mesmo sendo uma literatura. Por quê? Porque nós sabemos que o traidor se disfarçou o seu amor pelo outro. Ele teve literalmente aquilo que Paulo está dizendo aqui, que nós não podemos ter. Ele teve um amor fingido. E, meus queridos, o triste nisso tudo é que, como Paulo escreve isso aqui para crentes, como Paulo escreve isso aqui para a igreja, o triste nisso tudo é que, às vezes, nós é quem somos o irmão que demonstramos esse tipo de amor. Aqui Paulo está falando para a igreja, meus irmãos. E Paulo está dizendo, o amor seja sem hipocrisia. É que, de fato, em alguns momentos, infelizmente, nós vestimos uma máscara e vivenciamos um tipo de amor que as Escrituras diz que não é amor. Mas, além disso, na parte B do versículo, Paulo vai nos dar uma segunda negativa do amor. Ele vai dizer que o amor recíproco não é esvaziado do ódio. Isso aqui parece estranho, que após uma exortação de amar, e aí no mesmo contexto, vem uma ordem para odiar. Mas eu lhe digo que isso não deveria nos estranhar. Essa expressão que Paulo usa aqui, detestar o mal, é uma das expressões, uma das palavras mais fortes para ódio que nós encontramos na Bíblia. Meus irmãos, essa palavra aqui não se refere a um mero desagrado. O amor cristão
nos leva, segundo Paulo, a uma total repugnância daquilo que é mal. E a descrição sentimental do amor cristão, fruto do romantismo e sentimentalismo dos nossos dias, é totalmente inconsistente com o amor cristão descrito por Paulo nessa passagem. O verdadeiro amor envolve um profundo ódio por tudo aquilo que é mal, porque o mal nunca pode beneficiar o amado. Meus irmãos, haverá ódio especial pelo mal no amado e pelo mal que toca o objeto do nosso amor. Então Paulo aqui afirma que uma pessoa que realmente ama com sinceridade terá um ódio sagrado pelas coisas que são más. O amor derramado por Deus leva o seu povo a odiar o mal. E isso é mencionado lá no Salmo 97, versículo 10. Amós repete a mesma expressão que o salmista usa lá em Amós capítulo 5, versículo 15, quando ele diz que vós, o que amai o Senhor, odiai o mal. Então o cristão deve estar totalmente comprometido na sua oposição àquilo que é moralmente errado e na sua defesa do que é moralmente correto. E assim, à medida que ele despreza o que é mal, o cristão deve se apegar àquilo que é bom. Paulo diz aqui, apegue-se àquilo que é, apegando-vos àquilo que é bom. E essa expressão aqui, apegar-se, significa colar, significa unir-se intimamente. Então, o apego aqui do cristão ao bem é um laço muito firme e não meramente uma aprovação casual. A ideia aqui de Paulo é que o cristão está comprometido com o bem moral e toda a sua vida está envolvida nisso, toda a sua vida está colada a isso. O amor cristão leva-o a um apego ao bem e ao mesmo tempo a um total desapego a ponto de odiar aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que é contrário à vontade de Deus. E a lógica bíblica é que na medida em que o cristão cresce na graça, ele passa a amar o que Jesus ama, mas também passa a odiar o que Jesus odeia. É verdade que o ódio é uma das mais fortes emoções que nós, como seres humanos, experimentamos e que pode habitar o nosso coração, porque na nossa concepção, odiar é destrutivo, odiar é degradante, exceto quando o objeto do ódio é o mal e as suas várias manifestações. Quanto a isso, o teólogo M. Brunner disse que o amor, se não se degenerar em sentimentalismo, deve incluir uma objetividade estrita, ódio contra o mal, fiel adesão ao que é bom. E aí ele completa dizendo que amar a Deus é considerar o mal como um horror. Então, a ideia de Paulo aqui é que amar não leva à exclusão do ódio. Pelo contrário, quanto mais nós amamos a Cristo, mais nós iremos odiar o mal e as manifestações do mal moral em que nós convivemos. E diante disso, queridos, eu quero pensar rapidamente com você em duas implicações desse texto. A primeira, fujamos do perigo de amar enganosamente. Meu querido, Paulo exorta a viver um amor não fingido, um amor não mascarado com práticas amorosas e piedosas, mas que na verdade são engano e auto-engano. Porque quem pratica esse tipo de amor não engana apenas os outros, mas engana a si mesmo. O amor hipócrita tem o poder de enganar a todos, até mesmo aqueles que estão praticando. Por isso que nós precisamos fugir do conceito popular de amor, porque não é o verdadeiro amor, mas é uma grande fraude. Dizia um teólogo do passado que o amor é a rainha das graças cristãs. É uma santa disposição dada ao cristão quando ele nasce de novo. Romanos capítulo 5, versículo 5 ensina que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então entenda, o verdadeiro amor, ele tem uma fonte espiritual. Então nós temos que tomar cuidado para não confundir sentimentalismo humano, alegria carnal, amabilidade com o verdadeiro amor
espiritual. E o amor que Deus ordena, primeiramente para com Ele e então para com os outros, não é o tipo de amor humano que nós conhecemos. Meus irmãos, não é um amor indulgente e egoísta, o qual já está em nós por causa da nossa condição caída. O amor não é um paparicar sentimental de um para com o outro, com uma total indiferença para com o nosso andar e obediência diante do Senhor. Então, dessa forma, encobrir as faltas dos outros para agradar a estima deles, segundo a perspectiva bíblica, não é o amor espiritual. E eu lhe digo que não é isso que nós temos visto ser defendido como amor atualmente. Diante de um conflito moral, muitos lançam a mão da afirmativa, mas Deus é amor. Ou até mesmo usam o argumento do amor cristão no intuito de apaziguar algum desconforto. Em uma sociedade decadente como a nossa, meus queridos, o amor justifica tudo. Na verdade, o amor fingido, o amor teatral, justifica tudo. O amor virou um mantra para a nossa geração. E tudo que parece ser feito em amor, logo toma a roupagem de divinamente inspirado e tem que ser tolerado. Atualmente, quando você defende o que é certo biblicamente, você é visto como alguém que não ama, alguém que não demonstra o amor cristão. Contudo, entenda que o verdadeiro amor, o amor cristão, é um princípio justo, que busca o mais alto bem dos outros. É um desejo poderoso de promover o bem-estar deles. E aí eu lhe digo que isso caminha na contramão da cultura que nós estamos, porque, por exemplo, Provérbios 27, versículos 5 a 6, vai dizer: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Meu irmão, em uma sociedade que abraçou o politicamente correto, hipersensível às críticas, muitos cristãos pensam que demonstram amor aos outros, abandonando as palavras sinceras e verdadeiras. A nossa cultura defende como amor você simplesmente deixar o próximo entrar em um caminho prejudicial, ao invés de lhe falar a verdade. A nossa cultura prefere dar um beijo da morte a ferir alguém. Nós preferimos, em alguns momentos, o afago em seu último suspiro, do que ferirmos alguém para que essa pessoa possa continuar vivendo. E segundo o provérbio que nós lemos aqui, o verdadeiro amigo irá ocasionalmente ferir você. Meus irmãos, em nome do amor, às vezes é necessário ferir. E ferir dói, ferir não é agradável. Biblicamente, o exercício do amor deve estar em estrita conformidade com a verdade, com a vontade revelada de Deus. E aí eu lhe digo que, pensando nisso, o próprio Senhor Jesus Cristo não foi somente atencioso e gentil. Meus irmãos, Ele corrigiu a sua mãe. Ele usou um chicote no templo. Ele censurou severamente as dúvidas de seus discípulos e denunciou publicamente os fariseus e os hipócritas. É fato que Jesus também foi ferido pela espada da justiça divina, porque levou sobre si toda a nossa falta de amor, toda a nossa injustiça, toda a nossa falta de santidade diante de Deus. Então, por meio de Cristo, entendemos que o verdadeiro amor, o amor sem hipocrisia, é um amor espiritual e, acima de tudo, é um amor fiel a Deus, inflexível para tudo com aquilo que é mal. Meu irmão, no contexto em que nós estamos, nós não podemos declarar como os falsos profetas do Antigo Testamento paz e segurança, quando na realidade vivemos em uma sociedade que vive afundada numa total decadência espiritual. Nós não podemos abraçar e beijar um mundo que caminha para a destruição, mas é nossa obrigação, por conta do amor cristão, desnudá-lo, confrontando e ferindo com as verdades do Evangelho por amor a Cristo e por amor ao próximo. E por conta disso, o amor sem hipocrisia, o amor espiritual, eu lhe digo que é extremamente difícil de exercitar por conta da nossa condição caída. Meus irmãos, a nossa condição caída por causa dela, a tendência nossa
é amarmos sentimentalmente e produzirmos apenas bons sentimentos. E além disso, muitas vezes, verdadeiro amor espiritual não é recebido em amor, mas é odiado. E o exemplo disso é o próprio Jesus, em que expunha as verdades do Evangelho por amor àqueles que lhe ouviam, mas em muitos momentos foi recebido por aqueles a quem Jesus confrontava em amor, como os fariseus, por exemplo, com ódio. Então nós devemos, quando olhamos para um texto como esse, nós temos que orar para que Deus nos encha com o seu amor e nos capacite a exercitá-lo sem dissimulação para com todos aqueles a quem nós convivemos. E uma segunda implicação desse texto, e aqui eu termino nessa manhã, meu querido, fujamos das deturpações do amor cristão. Meu irmão, quem disse que o amor cristão não odeia? Quem disse que o amor cristão é esvaziado de sentimentos de repugnância? Paulo diz que o amor cristão leva a nós cristãos a odiar tudo aquilo que ofende o seu amado, o Senhor Jesus Cristo. Então entenda que sim, odiar faz parte do amor cristão. E aí eu vou dizer para você que essa palavra, se você recortar só essa parte que odiar faz parte do amor cristão, nós vivemos dias em que qualquer bem moral que a igreja defenda é rebatido como discurso de ódio. Aquilo que como igreja cremos biblicamente orientado, se você expõe, a sociedade vai gritar que você está propagando um discurso de ódio. Se afirmamos a família nos moldes bíblicos, nos acusam, por exemplo, de odiar os homossexuais. Se defendemos a vida, bradam que nós odiamos as mulheres que querem ter o direito do aborto. O erro da nossa sociedade é pensar que no cristianismo existe só o amor e que o ódio é moralmente errado. A sociedade tende a pensar que o amor e o ódio são excludentes, ou seja, quem ama não odeia e quem odeia não ama. Alguém que é cheio de ódio está vazio de amor e vice-versa. Mas partindo de 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7, nós podemos dizer que o ódio não figura entre as posturas e sentimentos incompatíveis com amor. E é claro que você pode estar dizendo, pastor, mas em 1 João capítulo 4, versículo 20 afirma que se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, porque aquele que ama seu irmão a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Lógico, o princípio de João é que quem ama a Deus também ama o seu irmão. Quem odeia seu irmão não ama a Deus. E quem odeia a seu irmão também odeia a Deus. Só que aqui em Romanos capítulo 12, versículo 9, Paulo afirma que o ódio pode ser usado como uma função do amor. Reverendo Alain René, falando sobre essa perspectiva de que o ódio não é excludente do amor, ele fala que qualquer coisa que coloque sobre ameaça aquilo que é objeto da minha afeição mais elevada, do meu amor mais intenso, será automaticamente objeto do meu ódio, da minha repulsa mais intensa. Meu querido irmão, pense comigo, se eu amo a pureza, eu odiarei a impureza. Se eu amo a justiça, eu odiarei a injustiça. Se eu amo as crianças, eu odiarei a pedofilia. Então, por amor a Cristo sobre todas as coisas, qualquer coisa que ofende o objeto do meu amor, que é Cristo, receberá da minha parte o ódio. O salmista, nós lemos aqui na liturgia, Salmo 139, versículo 21 a 22, ele afirmou, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, eu abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. No Salmo 139, Davi não odiava quem o odiava, Davi odiava quem odiava aquele a quem ele amava de todo o seu coração. E o nosso grande perigo é odiarmos aquilo que deve ser objeto do nosso amor, enquanto amamos aquilo que nós deveríamos odiar. Meus irmãos, nós corremos o sério risco de
cairmos naquilo que Isaías capítulo 5, versículo 20, confronta o povo de Deus naqueles dias. Ai dos que ao mal chamam bem, e o bem chamam mal. E eu lhe digo que, infelizmente, com a familiaridade com a cultura que é moldada pelo pecado, pelas forças de Satanás, e que tem embalado muitos crentes em um estado de total tolerância para qualquer comportamento desviante que esteja em voga no presente, eu lhe digo que Romanos capítulo 12, versículo 9, vem justamente para corrigir isso. Nós temos que abominar o mal, porque é inimigo de tudo aquilo que leva à semelhança de Cristo. Nós temos que amar o que Cristo ama e odiar o que Cristo odeia. Então, como cristão, eu posso sim dizer: olha, eu odeio a homossexualidade, eu odeio o assassinato, eu odeio a morte, eu odeio o aborto, eu odeio a pedofilia, eu odeio a corrupção, eu odeio a mentira, eu odeio tudo que é mal e que deturpa aquilo que é bem, aquilo que é bom. E diante dessa realidade, eu lhe digo que é nosso dever como cristão sondar o nosso coração e rever se aquilo que a nossa sociedade tem amado e que é claramente contra as Escrituras, se isso tem sido objeto do seu amor, do seu afeto. Se for, eu lhe digo nessa manhã que você tem abraçado uma falsificação do verdadeiro amor cristão. Meu querido irmão, não espere que uma sociedade depravada tenha condições de lhe dizer o que é o amor cristão. O grande erro nosso é pensar que uma sociedade caída tem condições de dizer que isto é amor cristão e isso não é amor cristão. Eu lhe digo, uma sociedade caída e corrompida não tem condições de dizer isso, porque se falta Cristo, então lhes faltam o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6, Paulo diz que o amor existe como fruto da fé salvífica. Meus irmãos, nós só entendemos o amor, nós só conseguimos amar, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio de Cristo Jesus. E eu lhe digo com toda a convicção no coração que a nossa sociedade nunca conseguirá entender que, se por fazer maldito em nosso lugar, Cristo, enquanto crucificado, sentiu todo o ódio e aversão que um Deus santo sente pelo mal, um Deus santo sente pelo pecado. Por isso, nessa manhã, você que está aqui, se você quer realmente ver como Deus, um Deus santo, enxerga o mal e como Ele o trata, olhe para a cruz de Cristo. Veja Cristo sendo crucificado e bradando: Deus meu, por que me desamparaste? Deus Pai, meus irmãos, mesmo sendo o seu Filho amado Jesus Cristo, não comunga com aquilo que é mal. Na cruz, Cristo estava levando sobre si toda a nossa maldade, se tornando em nosso lugar objeto odioso diante de Deus. E tal amor, como diz Paulo, revelado na cruz, ao levar sobre si toda a devida punição por nossos pecados, é agora derramado no coração de cada um que professa a fé em Jesus Cristo. E eu termino nessa manhã dizendo que somente em Cristo e por meio dele, nós conseguimos amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Somente em Cristo nós temos condições de abominar e rejeitar todas as perversões morais deste mundo decadente. Então a lógica é que quanto mais perto de Cristo estivermos, quanto mais olharmos para Cristo, melhor viveremos as negativas do verdadeiro amor.